sair daqui nesta noite, Senhor, não da maneira em que entramos, ó Pai, mas que possamos sair regozijando em toda a tua palavra, alegres, ó Pai, crendo que o Senhor tem ativo na vida de cada um. Abençoa, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Somente creia. Tudo é possível aqui que creia. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos ler as escrituras no livro de Provérbios, capítulo 1. Depois eu quero cantar um hino com os irmãos. Provérbios 1, versículo 23. Provérbios 1, verso 23. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Deus abençoe cada um que tem se esforçado, tem de todas as maneiras lutado para vir até aqui, né? Porque não deixa de ser um esforço, não deixa de ser um esforço, porque domingo geralmente recebe-se pessoas em casa, algumas visitas indesejadas, às vezes o almoço sai mais tarde, levanta mais tarde, que é normal, né? Mas de qualquer maneira, alguns enfrentam lutas para estar no culto, né? Dificuldades, trânsito, né? Livramentos que Deus dá, mas existe uma recompensa que o Senhor também dá. Né? Existe uma recompensa. Deus não sai devendo a ninguém. Deus não deve a ninguém. Amém, irmãos? Deus não fica devendo a nós nada. Existe uma recompensa. Provérbios 1, verso 23. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre conversão. Conversão. Provérbios 1, 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Presta bem atenção, porque está dizendo que depois de converter por causa da repreensão, depois da repreensão de estar convertidos, diz a Bíblia que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Agora vamos tomar o livro de Lucas,
Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 32. Glória a Deus. São Lucas 22, verso 32. Mas antes eu quero tomar o versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, falando sobre Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso aqui foi quase no finalzinho do ministério de Jesus Cristo. Quase no finalzinho dos 3 anos e meio do ministério profético do Filho do Homem. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, presta atenção, e tu, quando te converteres, te converteres, isso quer dizer que ele não era convertido, nenhum deles. Confirma teus irmãos. Amém? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Com os olhos fechados. Senhor Deus, ó Pai querido, Pai amado, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, não há nada melhor neste momento do que estar aqui, Senhor. Não há lugar nenhum nesse momento. Em cada coração do cristão há um sentimento bendito da parte do Senhor, de estar na presença do Senhor, para adorar a Ti, Senhor, para ter comunhão contigo, Senhor, através dos louvores, da adoração, através dos dízimos, das ofertas, de ouvir da pregação, da palavra, dos améns, do glória a Deus. Senhor, há um sentimento bendito no coração de cada um. Não um sentimento religioso, mas um sentimento de agradecimento, de satisfação, de desejo, de alegria de estar aqui. Como diz Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria que emana da vontade, desejo que Deus tem colocado no coração do cada um. Abençoa, Pai. E que ninguém esteja aqui nessa noite forçado. Que ninguém esteja aqui nessa noite forçado a vir, Senhor. Porque se for assim, se tiver alguém assim, não será abençoado, Senhor. Tem que ter um coração aberto, alegre, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Obrigado, meu Pai, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 396. Os irmãos já conhecem. Hoje nós viemos para adorar. Amém? Amém. Assentai-vos, né? 396. Eu quero mais de ti. Vamos cantar com o coração, com a alma. Nós, semana que vem, dia 25, é o dia da consagração que nós iremos fazer das 8 às 5 da tarde, no Tabernáculo, a Voz de Deus, em Betim, Alterosa, segunda sessão. Tem alguns irmãos já confirmados, né, para estar conosco. Em setembro, nós vamos receber o evangelista, irmão Josemar, que vai estar conosco em companheirismo, pregando e orando pelos enfermos. Né? 396. Hoje eu vim aqui para te adorar.
adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é morada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Vem, Suzana. Vem, Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu corpo é morada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu corpo é morada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é morada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Amém. Amém. Glória a Deus, que não saia mais daqui. Ninguém quer que o Espírito Santo saia, né, irmãos? Aleluia. Manuel me mostrou o dedo dele, está inflamado. Tenta lá ver se consegue tocar. Se não conseguir, passa o nome não. Então, graças a Deus conseguiu, né, Manuel? O dedo abandonou, o dedo. Mas graças a Deus, toca bem, né? Todos nós sabemos que toca bem, né? Toca bem. O irmão Márcio Nominal cantou o hino aqui. Qual foi o hino? Mais a sua filha? Hã? Mais uma vez eu olhando ali, pegando os arranjos ali, colocando os arranjos. E você vê que tudo entoado, não sai, né? Ajuda. Né? Muito bom. É um dom que Deus dá, né, irmãos? Um dom que ele tinha, né? Quando era criança, pequenininho, crescendo, ele nunca sabia que ia ter esse dom
esse manuseio, né? E Deus sabe como colocar, né, irmãos? Deus sabe como colocar. Amém. Deus abençoe o esforço do irmão. Muito bem. Nós vamos. Bom Paulo também, né? Bom Paulo, hoje a irmã, quando eu falei agora um pouco sobre esforço divino, a irmã Cleide mora lá em Betim, lá no Alterosa, segunda sessão. Lá mesmo no endereço do próprio tabernáculo. Ela sai de lá às 2 da tarde, né, irmã? Às 2 da tarde. Sai de lá às 2 da tarde. Às 2 da tarde, pouco mais às 18 horas. Sai de lá às 2 da tarde, isso por causa de condições dos ônibus, por causa dos horários. Se desse para ir mais tarde, sairia, mas não tem como, por causa dos horários dos ônibus. E chega aqui, né? Chega aqui, nossos meninos, irmão Paulo, irmão Pedro, Gabriel. E eu chego mais cedo, né? Mais cedo um pouco, aí estão aqui com as portas abertas, limpando, varrendo, passando pano e assim por diante. Quer dizer, é um esforço, né, irmãos? É um esforço que faz. E o Espírito Santo gosta disso. Né? Deus ama isso. E se eu gosto, o Espírito Santo também gosta, né? Então, é isso aí. Conversão. Conversão é o que nós estamos precisando. Né? Conversão. Às vezes tem cristão que pensa que pelo fato de ter aceitado Jesus Cristo, o fato de ter ido às águas batizar, o fato de ter uma igreja para congregar, de ter uma Bíblia para ler, de ter umas literaturas do irmão Branham, do profeta, para ler, boas ações, boas condutas, pensam que isso resulta numa libertação total ou numa conversão. E conversão é uma coisa que praticamente muitas pessoas não entendem o que seja. Às vezes as pessoas pensam que conversão é algo relutante. Outro dia eu encontrei com um senhor, ele, assim, ridicularizando o fato de crentes, né, ter que parar com certas coisas para poder, ter que estar na igreja para parar com certas coisas. Tem gente que fala assim, minha vida é ruim, deixa eu procurar a igreja, pensa que a igreja vai resolver o problema. Minha vida está muito ruim, deixa eu procurar uma igreja, com coisa que a igreja é um amuleto. E ele falando para mim, eu bebi, eu fumei, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e não precisei entrar em igreja nenhuma para mim ficar livre disso. E, no entanto, muitas pessoas pensam que, por se livrar de certas coisas, por se separar de certas coisas, para certas coisas, pensa que tem chegado a um ponto de conversão. E todo mundo sabe que a conversão, ela não pode ser vista, primeiramente. A conversão, ela começa num lugar invisível, uma parte do nosso corpo, lá no coração, onde habita a nossa alma. A conversão não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Observe que os frutos, quando dá uma árvore, os frutos não dá dentro do topo da árvore, no caule da árvore, não dá fora da árvore.
Os frutos, elas estão fora da árvore. O fruto não é a árvore. A árvore não é o fruto. Você tem um pé de manga, você não tem que cortar o pé de manga e abrir um buraco no tronco para arrancar o fruto. O fruto tem que estar exposto. O fruto se expõe. Aí quando tem o fruto não é a árvore não é o fruto. Mas é os frutos que está provando para mim que tipo de árvore é. Quem está entendendo isso? É o fruto que está provando para mim, me identificando, me revelando que árvore é essa. E é através dos nossos frutos é que esta árvore é conhecida. Se nós, como cristãos, se os nossos frutos não produzem desta árvore, não saem desta árvore. Quem está entendendo, irmãos? Esta Bíblia, esta palavra. Pastor, eu estou chamando a Bíblia de árvore. Mas o que significa árvore na Bíblia? Uma P. E essa Bíblia é quem? É a pessoa de Jesus Cristo. Ela é Jesus Cristo. Então, se os nossos frutos não provêm dessa árvore, se os nossos atos, se os nossos gestos, se nossas palavras, se a nossa maneira não condiz com as Escrituras, não condiz com assim diz o Senhor, não conforma com as santas palavras desta profecia, desta palavra, se os nossos frutos é alheio, em outras palavras, se a nossa vida é alheia, quando diz alheia, isso quer dizer que não reconhece, é algo estranho, é um fogo estranho. Se a nossa vida está alheia ao que está aqui nessa Bíblia, ao que está aqui nessas Escrituras, se a nossa vida está alheia, então nós não temos uma conversão. Verdade. Então nós não temos conversão nenhuma. Apesar que conversão, é importante entender que conversão também é convicção, diz o número. Não existe conversão se também não há uma convicção. Agora, o mundo religioso tem tornado a conversão uma coisa mais assim como digo, mais dócil, mais light, mais convencional. O mundo religioso, as denominações, os dogmas, os credos, tem tornado o evangelho um pouco açucarado, ao mesmo tempo sem tempero, ao mesmo tempo sem vida e ao mesmo tempo sem testemunho. Por quê? Vejam bem, ao longo dos tempos, a igreja foi adotando maneiras não tiradas da Bíblia, no conceito doutrinário, para trazer o povo, mas tem adotado maneiras e ensinos para manter o povo, para manter as pessoas. Por isso que o Evangelho, sabendo que ele não muda, sabendo que Deus não muda, quem está entendendo, irmãos? Sabendo que a porta é estreita, sabendo que Deus não muda, ele continua a mesma coisa. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passará. Então,
À medida que o mundo avança em pecado, à medida que o mundo avança mais em distanciar de Deus, então as pessoas se acham então apertadas a obedecer o que está escrito. Como no caso das mulheres deixar seus cabelos crescer, arrancar essa porcaria de batom da boca, esses brincos, essa calça comprida e essas coisas mais. Então chega um ponto que o mundo jaz no maligno e o mundo cada vez mais caído aos pedaços, e sabendo os religiosos que Deus não pode mudar, então eles fazem uma maneira de mudar aquilo. Aí muda o contexto e muda o texto da Bíblia. Por exemplo, quando você vê um pastor, um pregador em cima do púlpito, seja em qualquer igreja, pregando e ensinando para o povo que Deus só quer o coração, ele quer ver a igreja cheia. Verdade. Que Deus só quer o coração, ele quer ver a igreja cheia. Se ele prega, não tem problema, sabe? Não tem problema, aqui nós não importamos com sua bebidinha social, aqui nós não importamos com sua roupa, aqui nós não importamos com seus cosméticos, aqui nós não importamos com isso, aquilo outro. Não, Deus nos ensinou que Ele é amor. Então, sendo amor, Ele só quer o seu coração. É esses tipos de pregações que muitos ministérios proclamam para quê? Às vezes não tão bem para ganhar o povo, mas para segurar às vezes. Estão entendendo, irmãos? Para segurar. E, no entanto, Deus, como é Deus, conhecendo o princípio e o fim de todas as coisas, sendo Ele onisciente, sendo Ele o conhecedor de todas as coisas, Ele sabe quem ficará com a palavra e quem não. Verdade. Ele sabe quem será, quem obedecerá e quem não. Tudo está predestinado. Amém, irmãos? Nada está fora do controle. Nada. Aleluia. Deus sabe quem vai apreciar a Bíblia ou não. Verdade. Deus sabe quem apreciará a sua palavra ou não. Deus sabe quem a obedecerá ou não. Deus sabe quem vai trazer os frutos dela ou não. Deus sabe. Então, conversão, irmãos, não é um esforço. Conversão é um milagre. Estão entendendo, irmãos? Conversão não é um esforço. É um milagre. Conversão não é tirar uma sorte grande. Conversão é um milagre. Aí você fala assim, mas como assim? Como que conversão é um milagre, pastor? Porque a verdadeira conversão não depende de você. Depende de Deus. Não depende de você. O mínimo que nós podemos fazer é trabalhar, operar nossa salvação com tremor e temor. Isto é, fazer o máximo de possível para vigiar e orar e não entristecer o Espírito Santo, nos quais estão selados até o dia da redenção. Mas quando uma pessoa é realmente convertida, isso quer dizer que ela nasceu de novo. E se nasceu de novo, ela tem o batismo do Espírito Santo. E se tem o batismo do Espírito Santo, ela está selada no reino de Deus. Estão entendendo, irmãos? Então, presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando Deus sela uma pessoa no reino, veja bem, você pega, por exemplo, a formação da terra, como na criação. Deus vem fazendo, no primeiro dia faz isso, no segundo faz aquilo, no terceiro faz aquilo outro, no quarto faz aquilo, no quinto faz aquilo outro, no sexto faz a obra-prima, o homem. No sétimo dia descansa. Por que ele descansou? Deus cansa? Deus não cansa. Mas ele descansou de uma forma em que não tinha mais nada para fazer. Não tinha mais nada para criar. Porque ele chegou onde ele queria. Ele chegou naquela imagem que ele queria chegar. Amém, irmãos? Ele criou o homem à sua imagem. Ele não tinha mais que criar mais nada.
Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. No sexto dia, então, descansou. O descanso representa uma forma de batismo. O descanso para Israel era dado num dia da semana, no caso, o sábado. O sábado para Israel, para os judeus, era uma forma de descanso. Mas esse descanso colocado para Israel, um dia da semana, falava daquele descanso que viria. Porque o descanso eterno não é um dia da semana. O descanso eterno é o Espírito Santo. Amém, irmão? O descanso eterno é receber o Senhor do sábado em nossos corações. Os irmãos entendendo? Então, quando Deus te batiza com o Espírito Santo, quando você nasce no reino, agora é Deus que vai descansar. Amém, irmão? Porque enquanto você não tem confiança no seu filho, na sua filha, o que você fica fazendo? Vigiando aqui, vigiando o que vê, o que lê, com quem está andando. Você não tem ainda aquela confiança. Aí o profeta, irmão Branco, diz: Deus não colocará o seu Espírito Santo em nenhuma pessoa enquanto ele não houver confiança. Vocês estão entendendo? Então nós ficamos ali observando o filho, mas quando você obtém confiança, você não precisa ficar mais falando onde você estava, com quem você foi, aonde você, o que você está vendo, o que você está assistindo, o que você está escrevendo. Ele é uma pessoa que já ganhou, já está numa posição em que não precisa mais disso. Amém, irmão? Então, quando alguém é batizado no corpo de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo, esta é a verdadeira conversão. E Deus descansa. Amém, irmão? É o nosso sábado eterno. Deus não te perderá mais. Não haverá maneira de você estar mais perdido. Estão entendendo, irmão? Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, selada pelo Espírito mesmo que deu, porque o Espírito Santo é receber o Espírito de Deus. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, Deus não fica no céu. Será como é que está João? Deixa eu ver o que o João está fazendo. Não, ele ainda está inseguro. Não, e quem faz isso é nós. Mas quando Deus sela um homem, uma mulher do seu reino, ele descansa. Amém. Ele descansa. Amém. Ele vai rejeitar o que tem que ser rejeitado. Ele vai falar o que tem que ser falado. Ele vai vestir da forma que tem que vestir. Ele vai se conduzir da maneira que tem que se conduzir. Por quê? Não é mais o Espírito dele, é o Espírito de Cristo sobre ele agora. Não é mais a vida que ele vive. Aquela vida que ele vivia não vive mais ele. Mas Cristo viveria. Amém? Amém. Então, conversão é um milagre. Conversão é um milagre. Aleluia. Então, observe. Como os irmãos sabem, já fomos ensinados aqui, nós somos um ser trino. Não trino de personalidades. Não trino de pessoas. Mas nós somos um ser trino na formação. Amém, Jesus. Nós somos um ser trino, não de pessoas, não de personalidades, né? Como a Igreja Católica aí ensina, e as denominações diz que Deus é um ser trino, né? Na sua essência, mas se divide em 3 pessoas. Isso é um demônio, uma doutrina demoníaca. Trindade, nem existe na Bíblia isso. Então observe bem que nós somos um ser trino. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu sou corpo, alma e espírito. Eu sou um ser trino. Essa formação trina que está dentro de mim, ela é distinta no sentido pelas quais este entra em contato. Por exemplo, o meu espírito não entra em contato com a madeira. O que vai entrar em contato com a madeira? O meu corpo. Através do quê? Do meu tato.
Então, no meu corpo, eu tenho 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. Esses 5 sentidos é para mim ter contato com esse mundo que Deus colocou em nós. Certo, irmão? E dentro do meu corpo tem um espírito. Esse espírito tem 5 saídas: pensamento, imaginação, consciência, afeto e razão. E lá embaixo, mais um pouquinho desse espírito, existe a natureza dele, chamada de alma. A alma é a natureza do espírito. Quem está entendendo, irmãos? Assim como imaginou sua alma, é o seu coração, diz a Bíblia. Então observe que na alma só cabe 2 coisas: ou fé ou dúvida. Então observe bem que quando eu disse que o princípio, a conversão verdadeira não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, quando você pensa em plantar uma maçã, um pé de maçã, o que você pensa no primeiro? Em obter o quê? A semente. Por quê? Porque na semente está todo o potencial que existe. Toda a vida está na semente. Porém, você não tem folha, você não tem caule, você não tem galhos, você não tem flor, você não tem fruto, mas você só tem a semente. E a semente está nela todo o potencial. Quem está entendendo, irmãos? Então, observe bem que, primeiro, observe que Deus fez por isso que Deus fez ao contrário. Na lei, se obedecia de fora para dentro. Estão entendendo, irmãos? Não importava o que a pessoa imaginava aqui. Se a pessoa fizesse conforme a lei. Estão entendendo, irmãos? Ele poderia chegar lá e fazer isso, fazer aquilo outro, e fazer o sacrifício correto, mas lá dentro tiver receio disso, imaginando isso. Para a lei não adianta, para a lei é só adiantar fazer o sacrifício. Estão entendendo, irmãos? Para a lei é faça isso. E fazendo, tudo bem. Ele poderia oferecer o cordeiro, oferecer o pombo, e estar de bem com a lei, no caso do Levítico, e ir embora para casa, ainda odiando aquele irmão, odiando aquela irmã, odiando aquele pastor. Entendeu, irmão? Era só obedecer o que está escrito na lei externa. Estão entendendo, irmão? Porém, quando veio o novo pacto, quando Deus havia de ser o próprio cordeiro, e nós deixaríamos de estar debaixo de sangue de bodes de cordeiro, em vez de aplicar o sangue de um animal como o adorador no Antigo Testamento aplicava, nesse tempo Deus veio ao mundo tornando-se Emanuel, Deus conosco, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele derramou seu sangue, não foi o sangue que veio sobre nós, mas a vida que estava no ele, o Espírito Santo. Amém, irmão? E esse Espírito Santo vem dentro da alma primeiro, convertendo o homem e trazendo para fora. Amém, irmão? Os seus frutos. Vocês estão entendendo isso aqui? Estão compreendendo, irmãos? O profeta irmão Branham disse que no Antigo Testamento, quando um homem pecava, por exemplo, cometia um pecado, ele cometia um delito. Ele ia lá na lei e dizia: o que eu tenho que fazer? Não, ele ia lá falar com o sacerdote. O sacerdote disse: filho, você pecou contra isso e isso. No livro da lei de Levítico, você tem que pegar seu pecado tem que trazer um cordeiro, tá? Um cordeiro de um ano para baixo, sem mácula, sem mancha, representa Cristo. Aí, aquele homem vinha, ele tinha cometido aquele ato terrível, e chega lá, entre o sacerdote e ele, põe a mão na cabeça do cordeiro, corta o pescoço, o sangue vai para o outro lado, ele põe a mão dele, confessa ali e vai embora. Aí o irmão Branham chega a dizer que naquele momento ele praticou o que estava escrito de acordo com aquele pé, mas não matava a natureza dele. A natureza dele ainda continuava. O sangue de animais só cobria o pecado, não tirava o pecado. Mas o de Jesus tira. Amém, irmão? Não somente tira, mas limpa. Amém, irmão? Então, observe bem que nós, sendo um ser trino, na formação, em nossa formação,
Então observe bem que somos corpo, alma e espírito. Essas três coisas formam o nosso ser, uma pessoa na qual nós somos. E nossa conversão genuína, nesses três estágios, tem que estar completamente rendido a Deus. Quem está entendendo? Tem que estar completamente rendido a Deus. Aí é que o mundo não entende o que significa rendição. Estão entendendo? Rendição. Quando uma pessoa está rendida, quem rendeu ela, faz o que quiser com ela. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Quem já foi assaltado aqui? Levanta a mão. Isso é um assalto. Você fica sem chão. Estão entendendo, irmãos? Você fica sem chão. Você está rendido. Você ali está rendido. Por que você está rendido? Porque você está em baixa. A pessoa que te rendeu tem mais poder sobre você. Ela está apropriada de um poder. Às vezes pode ser até uma arma de brinquedo. Você nem sabe se é de verdade. Estão entendendo, irmãos? Uma arma branca, de brinquedo, de plástico. Também. E aí a pessoa fica rendida. E no momento em que ela está rendida, o que é que o ladrão está tirando dela? Tirando pulseira, tirando cordão, tirando relógio, tirando celular, tirando roupa. Ele ficou sem nada. Então, quando nós estamos rendidos completamente a Deus, Deus tira de nós tudo que nos pesa. Amém, irmão? Tira de nós tudo aquilo que está nos pesando. Aí você fala, eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem aquilo. É porque você não está rendido ainda a Ele. O ladrão está roubando, o ladrão está ali metendo ali. Não, relógio não. Eu não queria nem saber, te dá um pipoco se você ficar conversando com o ladrão. Eu não consigo ficar sem isso. Senhor, eu quero servir o Senhor, mas eu não quero ficar sem isso. Eu não posso ficar sem vestir isso. Eu não posso ficar sem assistir aquilo. Eu não posso ficar sem ir naquilo outro. Tem que estar completamente rendido ao Senhor. Diz o profeta, sem reserva alguma. Aí as pessoas não entendem o que é rendição. Já disse aqui que conversão é um milagre. Já disse aqui que conversão é um monte de coisa. E agora estou entrando na quarta, que é rendição. Estão entendendo, irmãos? Então, observe bem que tudo isso se faz depois que a pessoa tem recebido a palavra, tem crido na palavra, tem dado ouvido ao que a Bíblia diz e tentando praticar aquilo que a Bíblia está dizendo para fazer. Quando a pessoa está fazendo isso, há um nascimento vindo por aí. Amém, irmãos? Um novo nascimento. E observe que quando uma criança está sendo gerada no corpo, no ventre de uma mulher, ela ainda não tem vida em si. Ela está sobrevivendo à vida da mãe que está ligada ao seu umbigo. Mas chegará um ponto em que ela vai ter que sair do umbigo da mãe. Ela vai ter que ser cortada e viver sua própria vida. Ali ela está respirando o oxigênio que a mãe tem, tomando a vitamina que a mãe tem. Ou seja, tem crente assim, vai orando por mim, mãe. Minha mãe vai estar cuidando de mim na oração. Minha mãe é crente, está sempre orando por mim. Meu pai é crente, está sempre orando. Não. Chega um tempo que o papai e a mamãe têm que orar sempre, mas a decisão tem que chegar em você um dia. Você terá que passar pela mesma experiência que ele passou. Amém, irmão? Por que, pastor? Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Amém? Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então observe que para obtermos uma conversão, isto é, a verdadeira conversão, o profeta nos ensinou as 3 etapas da graça. Isso é muito ensinado em vários púlpitos da mensagem. As 3 etapas da graça.
E as 3 etapas da graça, como os irmãos já sabem, essas 3 etapas da graça, ela contém novo nascimento, batismo do Espírito Santo e posicionamento. Então tem justificação pela fé, santificação pela fé e batismo do Espírito Santo. Então a justificação pela fé é uma obra do Espírito Santo. Santificação pela fé é uma obra também do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, outra obra do Espírito Santo. Se você disser assim, pastor, então estou bem, eu estou diante disso tudo. Não, ainda não. Porque o Espírito Santo, quando vem na pessoa, já não é mais a obra de um Espírito. É o próprio Espírito Santo em você. Justificação é uma obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é uma obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo na pessoa é o próprio Espírito Santo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. Uma coisa é construir uma casa, fazer uma obra para depois morar. Eu levanto os tijolos, isso é uma obra, mas ainda não moro nela. Eu coloco o telhado, é a santificação. Eu ainda não moro nela. Eu a pinto por dentro e deixo limpinha, mas ainda não é o Espírito Santo. Quando ela estiver terminada, pronta para morar, amém, irmãos? Pronta para morar, aí sim. Quem está entendendo, irmão? Então, a obra de uma pessoa é justificada crendo, isso é bom, mas Deus quer mais. Se você está se santificando, parou de usar isso, parou de usar aquilo outro, parou de beber, parou de mentir, está se santificando, que bom, maravilha, prossegue adiante, amém, irmão? Deus tem coisa melhor para dar para nós ainda. E quando o Espírito Santo vier na pessoa, quando Deus mesmo, o próprio Deus, que é santo, que é Espírito, e vier dentro de você, então Deus está morando e achou morada. Aí não é mais você, porque aquela vida que antes você vivia, já era, acabou, não é mais aquela vida está morta, amém, irmão? Não é mais os seus pensamentos, não é o que você acha mais, não é seus pensamentos, não é mais seus desejos, não é sua própria vontade mais. Agora você está morto para o mundo, agora é Cristo, amém, irmão? Aleluia. Mas geralmente uma pessoa que está rendida não gosta de ir em certos lugares. Uma pessoa que está sob o domínio de um assaltante, rendida, está levando para lá e para cá. Você acha que está gostando? Você acha que quem está sendo rendido está gostando de ir? Hã? Está gostando? Não. Hã? Aí como é que fala? A pessoa, o refém, está dizendo, pô, você está me levando? Pô, você está me levando? Pô, está me levando? Ele não gosta. E ele está rendido e não gosta. E tem pessoas que têm medo de chegar ao batismo do Espírito Santo, como diz o Branco, tem medo de chegar ao novo nascimento, por saber aonde o Espírito Santo vai levar ela em certos lugares. Porque quando ela recebeu o Espírito Santo, que não é mais a vida dela, agora é a vida de Deus, vai levar a mão dela, pegar naquele orelha e tirar o brinco fora. Amém, irmão? O Espírito Santo vai levar ela naquela gaveta e tirar todas aquelas roupas mundanas e jogar fora. Amém, irmão? Mas onde você está levando, Senhor? Onde você está levando naquela calça que eu gosto? Naquela bermuda que eu gosto? Estão entendendo, irmão? Mas e esses CDs, e esses DVDs, e essas músicas? Mas naquilo que eu gosto, Senhor? Está me levando para onde? Ô, irmão, uma pessoa rendida. Aleluia.
Justificação é uma obra do Espírito Santo. Santificação é outra obra do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é outra obra. Mas o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, já não é mais uma obra. É o próprio Espírito Santo trabalhando agora. Amém? Amém. Não é mais Deus sobre você, é Deus dentro de você agora. Amém? Amém. Muito embora a palavra conversão tenha vários significados, mas seu verdadeiro significado, tanto bíblico como o Romano nos ensinou, a palavra conversão significa mudança de sentido. Mudança de sentido. Quem fez autoescola, quem fez autoescola sabe muito bem do que eu estou falando. Ali a pessoa está ali, está naquela linha, está aqui nessa linha, nessa avenida aqui. Ó. Aí o condutor fala assim, o professor fala assim, faça a conversão à direita. Isto está dizendo para ele que ele vai sair de um caminho e entrar em outro, vai sair de uma linha e entrar em outra linha. Conversão é isso. Nós estamos indo por esse caminho. Mas se nós não converter, esse caminho nos coloca no precipício do inferno. Mas Deus coloca uma esquina e diz, filho, aqui é uma conversão. Amém, irmão? Uma conversão. Conversão é mudança de caminho. Conversão é mudança de curso. Conversão é mudar de curso. Se nós falávamos certas coisas antes, já não fala mais. Amém, irmão? Se nós víamos certas coisas antes, eu não via mais. Se nós vestíamos, se nós usávamos, se nós participávamos, qualquer coisa que fazia antes, qualquer coisa que a velha natureza carnal, aquela velha natureza que nós tínhamos antes, aquela velha natureza que já estava condenada, a qualquer ato, qualquer ação, qualquer conduta que nos levava a uma certa direção, se não houvesse uma mudança de direção, se não houvesse uma mudança de conversão, se não tivesse uma mudança, dobrar uma esquina, se nós não dobrássemos. Mas Deus foi tão maravilhoso conosco, que nós estávamos indo por um caminho, e lá ele tinha uma cruz. Amém, irmão? E quando chegamos na cruz, nós mudamos. Amém, irmão? Viramos. Vocês estão entendendo? Então a conversão, ela é uma mudança de direcionamento, mudança de hábitos, mudança no falar, mudança no agir, mudança no vestir, tudo isso. Só que vestir, andar, falar e qualquer outra coisa desse sentido é a última coisa que vai acontecer no corpo da pessoa. Porque primeiro é na alma. Amém, irmãos? Primeiro, para que esse corpo aqui que você está vendo chegue a ser convertido, 5 sentidos, a alma primeiro tem que ter fé. Amém, irmãos? Lá, o sentido da alma tem que ter fé. Essa fé na alma não é uma batalha constante, porque a dúvida está sempre perto. Mas a fé fica ali firme na palavra de Deus. E esta fé dá força e impulsiona os 5 sentidos do Espírito. Esta fé controla o Espírito e, por sua vez, o Espírito controla o corpo. Quem está entendendo, irmão? Então, se o meu Espírito estiver convertido, se as minhas imaginações, que faz parte do Espírito, for correta, se os meus afetos forem parte da Bíblia, fazem correta, se a minha consciência estiver correta, se todos os meus sentidos do Espírito estiverem corretos e transformado e convertido, o meu Espírito vai ter grande valia, porque o corpo estará sujeito ao Espírito. Amém, irmão? Você sabe por que muitas pessoas não deixam de fazer isso, deixam de usar aquilo outro? Porque o Espírito é convertido. Porque ele vai ter uma razão. Por que você não para com isso? Ah, mas eu não acho, tem nada a ver, tem. É o Espírito arrazoando. Mas quando o Espírito é convertido, ele diz para a Bíblia, é assim diz o Senhor. Amém, irmão? Quando o Espírito é convertido, ele não questiona com Paulo, não questiona com Pedro, não questiona com a Bíblia, ele aceita o que a Bíblia está dizendo. Então, primeiro a alma, fé. Deus coloca fé nessa alma.
essa alma, empurra a dúvida para um lado, chuta a dúvida para um lado, coloca a fé ali, amém, irmão? Deus sobe um pouquinho na natureza dessa alma, o Espírito, controla seus pensamentos, controla suas imaginações, controla seus afetos, põe em paz sua consciência, põe em paz sua memória, amém, irmão? E então o Espírito está controlado. Então o que nós temos no corpo? Tem visão, tem paladar, tem tato, tudo aquilo que o corpo pode cooperar para o pecado com o desejo do Espírito. Mas se o Espírito estiver convertido, o corpo todo está sujeito a ele, amém, irmão? Isso é o Espírito Santo tomando controle de tudo. E que o nosso corpo, alma e espírito sejam completamente preservados até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Disse Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados. Irrepreensíveis até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso quer dizer o que, pastor? Quer dizer que o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito tem que ser encontrados naquele dia do arrebatamento irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo, irmãos? Como é que é a coisa? Conversão. Aqui está. Vamos observar uma conversão. Aqui está Paulo, Saulo, com o coração cheio de ódio, maquinando pensamentos, e com uma carta na mão, uma autorização dos anciãos escribas, para trazer manietados, amarrados, alguns discípulos para serem julgados e açoitados. Aqui está Saulo, num caminho. Saulo sendo um predestinado, como ele mesmo disse, coube a Deus me salvar do ventre da minha mãe. Meu chamado. Amém, irmãos? Me chamou lá atrás. Fui predestinado. Deus apareceu para ele na forma de quê? De coluna de fogo. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali, irmão? Saulo seguiu aquele velho caminho ou mudou? Ele obteve uma conversão de direção. Ali no natural. Ele ia para Damasco. Ele foi para Damasco? Foi. Ele chegou em Damasco, foi ficar na casa de quem? De um dos que ia ser manietado, levado. Ananias. A conversão de Paulo não foi mudança de rota, de caminho, de avenida, de rua. Foi aqui dentro. Amém, irmão? Foi aqui dentro na alma. O que ele fez? Quando ele foi convertido, ele falou, mas Senhor, ele deve ter chorado tanto. Eu pensava mal desse povo, eu pensava mal dessa igreja, eu pensava mal desse ministério, eu pensava mal dessa mensagem. Está entendendo, irmão? Eu pensava mal disso, mas agora não, agora seus pensamentos são meus. E a Bíblia diz que nós não podemos ter os nossos pensamentos para ir no arrebatamento. Se você obtém os seus pensamentos, você está fora do rapto. Nós não podemos ter mais os nossos pensamentos. Pastor, o que é isso? Não. A Bíblia diz que nós temos, depois do nascimento, do novo nascimento, temos que ter a mente de Cristo. Amém? Amém, irmão? Porque com seus pensamentos você atrapalha Deus. E os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. Mas se você tem a mente de Cristo, você saberá o que tem que fazer. Por isso que vem João e diz na sua epístola, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Quando você tem a unção do santo, qual é a unção do santo? O Espírito Santo. E quando você tem, você sabe tudo. Amém, irmão? Não precisa mais de ficar levando você no escritório e falar, irmão, essa sua está curta. Irmão, esse cabelo, que negócio vocês vestem com a pontinha foi embora aí? Que negócio que eu estou vendo na sua cara, esse pozinho aí? Que negócio é esse aí? Irmão, e esse calçado aí, esse Luiz 17 aí, Luiz 16 aí? Porque eu vou dizer para você aqui, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Ó. O irmão Breno chega a dizer que um calçado feminino acima de 6 centímetros, ela já começa a perder a performance no andar, e aí cumpre nela ao que Isaías disse, cascavelar como uma serpente.
Aleluia. Verdade, Senhor. Você pode observar. Pega uma moça, ou quem for, põe ela no chinelo havaiana. Ela vai andar. Depois aumenta mais o salto. Ela vai andar. Vai aumentando o salto. Quando ela tiver com um salto acima de 6 centímetros, é bem provável você notar uma mudança no seu caminhar. Há uma diferença. Porque a postura muda da mulher no seu caminhar. Aí Isaías viu ela se cascavelando, e nesse cascavelar viria a moda que foi inventada lá em Hollywood, vindo de França, que é os calçados, os saltos altos. Salto alto, Luís XVI, Luís XVII, Luís XVIII. E aí a mulher coloca um trem desse, vai andar na avenida, toda cascavelando. Estão entendendo, irmãos? Aleluia. Esse cascavel aí, irmãos, o que o sapato faz com a mulher é deixar ela sinuosa. Deixa ela sinuosa. Vou parar aqui, porque se eu for entrar nos assuntos. Estão entendendo, irmãos? Conversão significa mudança de direcionamento. Quando você tira a carteira, antes de tirar a carteira, não, você precisava de quem no seu lado? Quem? O instrutor. Aí o instrutor vai aqui, vai acolá, e você... Hoje é dia de receber o Espírito Santo. Que nada, não recebeu nada. Você não passou no teste. Vamos dizer assim. Estou fazendo uma comparação para vocês entenderem. Aí ele vai, tenta mais uma, esse mês, e vai, tenta outra, e vai tentando outra, e vai tentando. E vai fechando tudo que está para trás. O irmão vai dizer o seguinte: eu examino todo dia a minha vida com essa Bíblia, ver onde eu estou parado. Amém? Quem está entendendo, irmãos? Eu faço um exame, diz o irmão Branco. Investigo, como eu disse. Chega um ponto que você fez tão certinho, que o instrutor diz: olha, você está pronto. Só que o instrutor não te dá o direito de dirigir. É só o Estado que dá. Ele só faz o trabalho dele, que é te ensinar, para você encarar depois. E então você vai e tira a carteira. Aquele condutor que te ensinou várias e várias vezes, ele não se importou quando você deu uma rapadinha ali, ele não se importou quando você subiu no meio-fio, ele não se importou, mas aquele que vai te dar a carteira vai se importar. Quem está entendendo, irmão? Vai se importar. Um errozinho, diz: volta outra vez. Estão entendendo, dizendo? Vocês têm que ser espirituais para entender o que eu quero chegar. E então, você vai e tira, vai quando consegue. Chega um ponto que você está tão confiante, você sabe que aprendeu o dever de casa, que fez o dever de casa, está tudo bem, que agora você conhece a legislação. Quem está entendendo, irmão? E você reconhece aonde é que tem os pontos que te condenam. Mas isso aqui, se eu fizer 5 pontos da carteira. Se eu fizer isso aqui, é tanto, estou condenado. A justiça me condena. Vou ter que pagar multa. E assim por diante. Você está bem na legislação, está tudo bem. Você está bem no trânsito. Você sabe onde tem que parar. Opa, aqui é parar. Não, aqui não pode virar, não. Ah, aqui é proibido virar aqui. Não, seguir adiante eu não posso. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí você vai e passa. Você vai e passa. Quando o supervisor, o Branco chega a dizer na mensagem que o Espírito Santo é o supervisor. A mensagem de igreja e sua condição. Quando o supervisor vê que aquele homem lá que está do Estado trabalhando e vê você ali se dirigindo, se comportando bem e tal, se comportando bem, e aí vai, e você faz tudo certinho e tal, vira onde tem que virar, dá certo onde tem que dar, faz tudo o que ele manda e ele manda você encostar e diz: parabéns, você passou. Você passou no teste.
você recebe o quê? O direito de dirigir. Só que quando a carteira vier, você acha que o condutor que ensinava aqui com você, para ficar encorajando você? O condutor não estará mais. Vocês estão entendendo, irmãos? O condutor não estará mais. O condutor não estará mais ali. Agora é a sua responsabilidade. Agora é você responsável. Quem está entendendo, irmãos? Agora é você responsável. Por que que o Estado te deu a carteira? Porque o Estado pensou, na investigação no dia da prova, que essa pessoa está apto para dirigir. Ele é responsável para dirigir, porque o Estado não coloca a carteira na mão de ninguém imprudente. Quem está entendendo, irmão? Mas aí, depois de receber a carteira, depois de receber o Espírito Santo, nós nos tornamos autoconfiantes. E aí você pensa, eu sou predestinado mesmo, eu sou eleito, eu sei andar nessa via, eu posso andar com a mão só, eu posso ser o quê? Estão entendendo, irmão? Aí você vê uma luz vermelha, um farol vermelho, que nada, vou passar direto, não sei o quê, e você estaciona, não tem que estacionar, já tem a carteira na mão. Deus me ama tanto que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, é mesmo? E quantos pontos está indo no céu? Quantos pontos está indo? Quantos pontos? Deus vem e diz, você errou naquilo, você errou naquilo outro, vai errar naquilo outro, você só vai aumentando os pontos. Chega um dia que o Estado vai recolher a sua carteira. Perde o direito. Aí veio o profeta na mensagem de Melquisedeque, grande príncipe rei. Se eu falho em pregar isso, Deus colocará outro no meu lugar que poderá fazer isso. E se você falha em crer nisso e obedecer isso, haverá alguém entrando no seu lugar para fazer isso. Os irmãos estão entendendo? Isso é dessa forma. Justificação é Deus ali, te andando com você ali, justificação, e você vai, bate ali, arranha, está caminhando, e Deus, tudo bem, não tem problema não, você está caminhando, aí você vai um pouquinho mais para frente, santificação, você fala, se eu errei, eu fiz isso e tudo mais, tudo bem, você está tentando, aí vem o batismo do Espírito Santo, aquela coisa toda, mas quando tem o Espírito Santo, é você, amém, irmão? É você agora. E é assim que era no Antigo Testamento, na adoção. A adoção no Antigo Testamento, a lei de adoção. Um filho nascia numa casa, porém aquele filho não podia herdar nada do pai, enquanto ele não conhecesse tudo que o pai era. Se o pai era rico, o pai não podia dar educação para ele. Procurava o quê? Um tutor. Tutor na Bíblia quer dizer professor. Aí procurava um tutor, e aquele tutor ficava aquela criança ensinando tudo que o pai era, tudo que o pai gostava, não gostava, tudo que o pai queria, não queria, tudo que o pai... Porque chegaria um tempo que quando aquela criança nascesse e crescesse, ela ia herdar tudo do pai, amém, irmão? Ia herdar tudo. E então, quando chegava aos 21 anos de idade, chegava o tempo de cerimônia. O pai reunia todos os convidados, todos os parentes naquele dia de cerimônia, e aquele rapaz ia ficar no meio de todo mundo, e o pai ia dar um testemunho público do filho. E o pai procurava o tutor, e dizia, e então, ele foi bem? Ele pode cuidar dos negócios meus? Ele pode cuidar dos meus bens? Ele pode cuidar da minha herança? O tutor dizia, está tudo bem, senhor, ele pode. Posso fazer cerimônia? Sim, posso fazer. Então ele convidava todo mundo para fazer a cerimônia. E colocava o filho dele naquela altura, junto com o pai. Aqui está meu filho. Ele vai herdar tudo que eu tenho. Por que tinha que fazer isso? Por que o tutor tinha que fazer isso? Porque aquele filho vindo a crescer, quando apropriasse do que era do pai, não iria perder nada. Pelo contrário, ia somar. Aquele que tem 30 faz 60, o que tem 60 faz 100. Amém, irmão? Jesus disse, vocês hão de receber do que é meu. Quem entendeu? Vocês hão de receber do que é meu. O que foi que ele disse? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra agora. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso tutor. E diz o profeta, a cada instante que nós erramos, ele vai até diante de Deus e diz,
está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Ele está certo nisso, está certo aquilo outro. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, diz a Bíblia. Amém, irmãos? Ele testifica contra nós ou a favor de nós? O Espírito testifica contra nós ou a favor de nós? Vocês estão entendendo, irmãos? Chegará um tempo que nós iremos herdar tudo que Deus deu para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o primogênito e Ele herdou todas as coisas. Amém, irmão? Mas a Bíblia diz que Deus abriu brecha para nós e nos fez co-herdeiros com Ele também. Ele disse: vocês vão de receber do que é meu. Você pensa que é só isso? Você pensa que é só uma cura, uma libertação, alguma coisinha? Não! É arrebatamento, é milênio, é tudo, é dar no céu, na terra. É tudo! Tudo por causa do Espírito Santo! Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que é penhor? É uma parte do pagamento. Quando havia uma penhora, é porque na parte do pagamento Deus nos deu o penhor. Ele não podia dar tudo para nós, porque Ele quer uma noiva vestida diretamente da palavra. Ele nos deu o penhor do Espírito Santo, que é a nossa salvação. Parte, porque Ele sabe que quando nós formos arrebatados, transformados, teremos tudo. Amém, irmão? Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Se você não tem, você não tem nada. Por isso que o profeta disse que o Espírito Santo é o passaporte. É o passaporte. Como nós pregamos em Bilité, sexta-feira. O Espírito Santo é o nosso passaporte. Amém? Mas como todo lugar em que tira passaporte, você tem que estar certo com algumas coisas, senão você não pode passar. Senão você não pode tirar. Estão entendendo, irmãos? É assim. Veja, não é que Deus deu para nós uma prova para fazer e com quantos pontos você passa, não. Não é isso, não. Deus sabia que nós íamos cometer erros aqui. Deus sabia que nós íamos cometer erros aqui. Deus sabia que alguns iriam cometer deslizes, iam cometer coisas terríveis. Deus sabia disso. E de antemão Ele fez uma oração: Pai, não oro para que os tire do mundo, mas oro que os livre de todo mal. Amém, irmão? Aleluia. Ele sabia disso. E Ele disse que haveria tentação, que não haveria tentação acima daquilo que não deveria suportar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, conversão significa queima total. É a natureza velha sendo queimada completamente. Vocês estão entendendo? O profeta irmão Branham disse: queime todas as pontes para trás. O irmão Branham chega a dizer que quando uma pessoa está sendo perseguida pelo diabo, a melhor coisa que tem que fazer é queimar a ponte que ele passou. Você está sendo perseguido, passa por uma ponte, quem vai passar na ponte? Derruba a ponte para ele não passar. Quem está entendendo, irmão? Derruba a ponte para ele não passar. Vai queimando, vai tirando todas as arestas, todo aquele buraquinho, tudo aquilo que pensa que é insignificante, pensa que é alguma coisa insignificante, mas para Deus não é. Se Noé, ou algum filho de Noé, chegasse no ambiente da arca e visse um buraquinho, isso aqui não tem problema não, a chuva não vai entrar aqui não. Ia entrar. Iria entrar. Eles viram. Irmão, eu fico pensando a inspeção de Noé, porque era um homem só, 3 ajudantes, seus filhos, para inspecionar toda aquela arca para ver se tinha um buraquinho. Porque um buraquinho, diz o irmão Branham, o juiz entrava. O juízo entrava. Para se ter uma avalanche, não precisa de uma grande queda de neve, não. Ela começa com pequenas gotas de orvalho. Estão entendendo? E Noé vinha com betume e passava. Quando Noé tinha dúvida, alguma coisa, eu acho que... Não, deixa eu passar de novo. Os irmãos entendendo, irmãos? Deixa eu passar. E ele passava, voltava de novo e passava. Porque um buraquinho de nada, uma coisinha de nada,
o juízo ia entrar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, novo nascimento, conversão de alma, de espírito, nossa natureza mudada, queimada, nossa natureza transformada, tendo em hábito uma novidade de vida, um posicionamento, afeições mudadas. Todas essas coisas contribuem para a nossa transformação do corpo. Amém, irmãos? Então, conversão significa mudança de direcionamento. Agora, interessante, você olha assim, Pedro. Jesus disse para Pedro, você sabia que o diabo lhe pediu vocês para se andar como trigo? Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, Satanás me pediu vocês para fazer o que ele quiser. Do jeito que ele fez com João. Para fazer o que quiser. Mas eu roguei por você. Amém. E por os outros também. Agora tem uma coisa. Quando você se converter, você deve fazer uma coisa importante. Confirme isso aos seus irmãos. Quando você converter. Vai aí, pastor. Pedro era convertido? Ainda não. Mas Pedro não creu em Jesus? Creu. Isso é justificação. Pedro não tinha saído do sistema religioso, do mundano? Tinha. Isso é santificação. Ele não tinha o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo, que é a conversão que ele pediu de Pentecostes. Quem está entendendo, irmão? O Espírito Santo, que é a conversão de Pentecostes. E eu fico observando pessoas. Eu me converti há 30 anos atrás. Eu me converti, sabe, na igreja tal. É mesmo. Conversão é o batismo do Espírito Santo. Pedro creu em Jesus, foi justificado. Amém, irmãos? Não tinha o Espírito Santo. Pedro então se santificou, saiu do sistema religioso do dia e ficou com Jesus a palavra, se santificando e andando com a palavra. Recebe poder do Espírito Santo para expulsar demônio e curar os enfermos. Vai de 2 em 2 e não tinha o Espírito Santo. Amém, irmão? Quando tu converteste, que dia foi que Pedro converteu? No dia que o Espírito Santo entrou. Amém, irmão? A nossa conversão não foi quando você aceitou a mensagem há 10 a 15 anos atrás. Não importa se você aceitou há 15 a 20 anos atrás. Mas na hora que aquela queima total, que aquele fogo vier na alma e vir batizar seu espírito, todo o seu ser, naquele momento você foi convertido. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Agora imagine para você ver, uma pessoa que andou 3 anos e meio com Jesus, vendo de tudo e de todos, não era convertido. Não era convertido. Um homem que tinha participado de coisas maravilhosas, como no caso da escolha de ir para o monte, como Tiago, João e Pedro. Viu Elias e Moisés e queria fazer uma cabana para os 3. Viu mar se aquietar, tanta coisa, e não era convertido. Vocês estão entendendo, irmãos? Não era convertido. Não era convertido. Mas, pastor, eles não eram salvos? Eles eram salvos predestinados. Porque Jesus Cristo disse, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Mas o fato de Deus escolher, tem que ter o processo para chegar até o final. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. Jesus escolhe Pedro, mas não tinha Espírito Santo ainda. Estão entendendo? Às vezes tem pessoas aqui que sentiram o puxão do Espírito Santo. Sentiram o puxão do Espírito Santo. Ah, que maravilha de mensagem. Oh, isso está entrando, isso eu estou gostando e tal, tal, tal. Isso é apenas a rede te chamando. É a rede te procurando. E você se tornou sensível ao que o Espírito Santo está falando. Mas mesmo assim, isso não é conversão ainda. Isso não significa que você chegou ainda. O fato de Israel sair do Egito naquela hora, não quer dizer que estava em Canaã. E Canaã representa o Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos?
O que adianta andar 3 anos e meio com Jesus e não ficar no cenáculo para receber o Espírito Santo? E não estar entre os 120 para receber o Espírito Santo? O que adiantava ficar os 3 anos e meio com Jesus e não fazer parte dos 120 no cenáculo para receber o Espírito Santo? Quem está entendendo, irmãos? Aí está. Então, quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele convencerá. Ele nos convenceria. O Espírito Santo te convenceu você, irmã? O Espírito Santo te convenceu que essa tesoura não pode ir mais no seu cabelo? Convenceu ou não? Glória a Deus! Te convenceu dessa velha roupa imunda? Te convenceu desse esmalte, desse batom, dessa saia rachada, dessa saia colada no corpo? Desse mexerico, desse badabá? Dessa fofoca? Desse disse-me-disse, dessa maledicência? O Espírito Santo nos convenceria. A lei era colocada em pedras. Pedras. É para o povo ler. Deixa eu ver o que está na pedra. Diz Jeremias, as leis estavam escritas em tábuas de pedra. Mas chegaria um tempo que saía da pedra e ia para as tábuas do nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Aí está. E o Espírito Santo, quando está conosco, ele fala por nós. Mombran disse que uma pessoa que tem o Espírito Santo, nessa mensagem, eu não vou ler porque é muita coisa, tem tanta coisa para ler aqui. Ele fala assim, para que foi dado o Espírito Santo? Ele fala assim, que o Espírito Santo é assim, veja, ele tinha 14 ou 15 anos de idade. 14 ou 15 anos de idade. Ele começou a ficar próximo a uma mocinha. E eles marcaram um encontro para sair um dia. Aí no primeiro dia de encontro ele viu ela com um cigarro na boca. Ele não imaginou que ela jamais fumaria. Ele achava aquilo terrível, horrível. Aí ele ficou assim meio estranho e tal. E ela viu que ele ficou todo sem jeito e disse, você não fumo. Então eu não, estou namorando com marica. E ele ficou nervoso com aquilo, porque marica é como se falasse hoje na rua, mulherzinha ou qualquer coisa. Essa é uma marica. Ele foi e pegou aquele cigarro na mão. E quando ele pegou o cigarro, que colocou na boca, a avó disse, não faça isso. O Espírito Santo fala, amém, irmão? No dia que o pai dele falou assim, esse é uma marica, ele ia colocar uísque, o Espírito Santo, não faça isso. Porque quando ele era pequeno, a voz tinha falado para ele, nunca fumas, nunca bebas, e não corrompa seu corpo com nada, porque quando tiver mais velho, farei uma obra contigo. Amém, irmão? E ele disse, toda vez que você fazer alguma coisa errada, a voz vinha no meu coração. Amém, irmão? Aleluia. Vocês estão entendendo? Ele comparou alguém que tem o Espírito Santo com isso. Mas ele lá na frente, com 19 anos, recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Então é isso. Então, as coisas, às vezes fala assim, mas é engraçado, pastor, eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. Aí vem aquela parte que eu falei, rendição. Está entendendo? Vem aquela parte de rendição. Vem a natureza mudada. Vem o controle da alma pelo Espírito, do Espírito pelo corpo. É isso aí. Veja, por exemplo, Enoque. Deus agradou tanto da vida de Enoque, que Deus não suportou ver Enoque viver na terra daquele jeito. Deus para si tomou. Amém, irmãos? Diz o irmão Branham que a vida de Enoque estava acima de qualquer coisa. A vida que Enoque vivia era uma vida tão cheia de graça e de bondade, de Espírito Santo, de vida, que Deus disse, esse mundo é pequeno para você, Enoque. Vem para cá. Amém, irmãos? E Deus para si o tomou. Amém, glória a Deus. Amém, irmão? Vai chegar um tempo que a noiva do Senhor Jesus Cristo na terra será tão ridicularizada
por viver da maneira que tem que viver conforme a Bíblia. Amém, irmãos? Vai ser ridicularizada, está sendo ridicularizada, está sendo chamada disso. E quanto mais você se afasta do mundo, mais se aproxima de Deus. Chegará um tempo do arrebatamento, sai da cá, deixa eu trazer para você para cá. Esse mundo não te perder, vem para cá. Amém, irmão? Isso será o arrebatamento. E Deus para si tomou uma noiva. E Deus para si tomou uma igreja. Amém, irmão? É isso. Obrigado. E Enoque representa o quê? Os trasladados. Enoque representa os trasladados. Noé representa os que vão na grande tribulação. Porque antes de vir a tribulação, o dilúvio, Noé foi no arrebatamento. Enoque foi no arrebatamento. Quem está entendendo? Enoque, salvo pela graça, andando na presença de Deus. Noé e sua família, salvo pela grande tribulação. E Enoque representa a noiva. O sétimo depois de Adão. E nós estamos na sétima era. Então quer dizer, pastor, que a Bíblia disse que Noé era justo. E Enoque era o quê? Se Enoque era justo, salvo pela grande tribulação, e Enoque era o quê? Estão entendendo, irmãos? Veja como é que está bem acima. Veja como é que Paulo, Pedro, Policarpo, Joana d'Arc, São Patrício e outros que viveram nas eras da igreja, que morreram pelo testemunho que deram, como eles precisam de nós, porque sem nós eles não podem se aperfeiçoar. A Bíblia diz isso, que os últimos serão primeiros e os primeiros que começou serão os derradeiros. Amém? Estão entendendo? Aí a perfeição chegou para nós. Não chegou para Lutero, não chegou para João Wesley, a perfeição chegou para nós. Amém? A era da pele de coroa. Amém, irmão? A era da perfeição. A era em que a palavra original estaria aqui. Não somente a palavra, mas os atos, as obras. Amém! A vida também. Amém, irmão? Porque os atos dos apóstolos deveriam se repetir de novo na última era. Amém, irmão? Palmas do Senhor e nos livra. Vamos ficar de pé. Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos todos dizer graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. A irmã ali que está te visitando também hoje. Deus abençoe a senhora. Qual é a senhora? Fabiana. É o irmão José Adão que trouxe a irmã, né? Amém. Deus abençoe a todos vocês também. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos o Senhor por mais essa mensagem, por mais essa palavra que o Senhor nos deu, Senhor, nessa noite. Nós somos agradecidos por tudo, Pai. Ó Deus dos céus e da terra, sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Senhor. E sabemos que há um arrebatamento por aí, Senhor, que pode acontecer a qualquer hora. Há um rápido, há um arrebatamento, há uma promessa, Senhor Jesus. E o Senhor disse, Pai, que viria buscar uma igreja, uma noiva, como disse Paulo, uma igreja santa, separada, uma noiva casta, Senhor. Ó Deus, ajuda cada irmão, que possamos nos encher cada vez mais do Espírito Santo, Senhor, que possamos buscar cada vez mais essa redenção em nossas vidas, ó Pai, que possamos render cada vez mais a Tua presença, Senhor, fazer cada vez mais a Tua vontade, meu Deus. Ó Deus bendito, abençoa cada um nessa noite, Senhor, a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se Deus permitir. Deus abençoe.